Bom dia, turma! Nosso grupo vai tentar explicar para vocês sobre ventilação mecânica invasiva. Bom, essa vai ser a nossa apresentação e eu espero que vocês gostem. Ventilação mecânica invasiva. A ventilação invasiva é uma das classificações da ventilação mecânica, que se apresenta como um suporte respiratório para pacientes em quadros de insuficiência respiratória. O método garante que as trocas gasosas aconteçam no organismo do indivíduo, além de ajudar na atuação da musculatura respiratória. A ventilação invasiva consiste na utilização de uma prótese introduzida na via aérea. Os materiais usados variam entre o tubo de ouro, o tubo de nasotraqueal e, em casos mais graves, a cânula de traqueostomia. Ventilação invasiva é o princípio fundamental da reanimação cardiopulmonar, da terapia intensiva e da anestesia. Ela surgiu da necessidade de manter a vida. Em meados dos anos 50 e 60, surgiram os aparelhos com ventilação por pressão positiva, que necessitavam de uma via aérea invasiva. Nos anos seguintes, com a melhora da elucidação da fisiopatologia de diversas doenças, vários conceitos e técnicas surgiram a respeito da ventilação mecânica. Objetivos. Os objetivos da ventilação mecânica invasiva são manter a função respiratória até o seu ponto de recuperação, aliviar o trabalho da musculatura respiratória evitando a fadiga, diminuir o consumo de oxigênio e, com isso, reduzir o desconforto respiratório, permitindo a aplicação de terapêuticas específicas. Manutenção das trocas gasosas. Além disso, a técnica pode ser utilizada de forma geral, como no pós-operatório de cirurgias com anestesia geral, em pacientes com necessidade de controle dos gases sanguíneos e nos casos de disfunção de outros sistemas ou órgãos, como no choque ou na sepse. Entretanto, a ventilação mecânica invasiva pode induzir diversas complicações, que podem aumentar a mortalidade de um paciente grave. Sendo assim, é importante diminuir o tempo no qual o paciente está sob a ventilação mecânica invasiva, reestabelecendo a ventilação espontânea tão logo que seja possível. Indicações: para reanimação cardiorrespiratória ou parada cardíaca, para hipoventilação e apneia, como nos casos de lesões no centro respiratório ou intoxicação ou até abuso de drogas, para insuficiência respiratória devido a doenças pulmonares, para falência mecânica do aparelho respiratório, doenças neuromusculares, paralisias ou fraqueza muscular, estímulos respiratórios instáveis, traumas cranianos, acidentes vasculares cerebral, intoxicação exógena e abuso de drogas, prevenção e complicações respiratórias, pós-operatórios de cirurgias de grande porte, abdominais, torácicas e obesidade mórbidas, diminuição do trabalho muscular respiratório, evitando fadiga muscular, e pacientes com frequência acima de 35 RPM. Complicações: pneumonia, atelectasia, diminuição do débito cardíaco, fissura broncopleural, lesões traqueais, lesões de pele e lábio, alcalose respiratória resultantes de períodos hiperventilação por dor ou por agitação ou por regulagem inadequada do ventilador, infecções, barotrauma, ruptura dos alvéolos por hiperdistensão alveolar. Desmame da ventilação mecânica invasiva. O desmame da ventilação mecânica invasiva refere-se ao processo de transição da ventilação artificial para a ventilação espontânea em pacientes que apresentam VM por tempo maior de 24 horas. O desmame deve ser realizado quando houver as adequadas trocas gasosas pulmonar, bom desempenho da musculatura respiratória, resolução de base, ausência de sepse ou estado gerador de hipertemia,
estabilidade psicológica e hemodinâmica e nenhuma expectativa de cirurgias. Métodos para iniciar o desmame. Suspensão abrupta, onde é indicada para pacientes submetidos a curto períodos de suporte ventilatórios. A capacidade de reassumir a ventilação espontânea com duração crescente, intercalados por períodos de VPM e IMV, a frequência respiratória é gradativamente reduzida com medidas de gasotremia arterial. O OS aumenta a ventilação espontânea com uma quantidade fixa de pressão positiva. O paciente começa a ter controle sobre a sua frequência e fluxo respiratório. O processo de desmame geralmente ocorre de forma bem-sucedida na maioria dos casos, embora ainda existam falhas na primeira tentativa. Acesso às vias aéreas para ventilação mecânica invasiva. Intubação orotraqueal indica em pacientes com hipoxemia ou hipercapnia persistente mesmo após a realização de medidas terapêuticas. É procedida de sedação. Intubação nasotraqueal indica em pacientes sem abertura adequada da boca, quando o acesso à traqueia não é possível por via oral. Exemplos de tumores de cavidade oral. Traqueostomia indica para substituir a intubação quando ultrapassa 10 dias e não há previsão da ventilação mecânica, ou para pacientes sem nível de consciência adequada que necessitam de aspiração e secreção. Modalidades da ventilação. Eu vou citar alguns, pois são muitos e são muitas informações, mas a gente deixará as referências no chat da aula. Ventilação mandatória controlada. Todos os movimentos respiratórios são gerados pelo aparelho. Ventilação assistida controlada, mecanismo misto de disparo. O ciclo do aparelho dependerá do esforço respiratório do paciente, porém, com uma respiratória pré-determinada no aparelho caso o paciente apresente apneia ou queda importante da frequência respiratória. A ventilação invasiva é característica da ventilação mecânica, que possui como um auxílio respiratório para pacientes com insuficiência respiratória. A ventilação invasiva há métodos que garantem que as trocas gasosas processem no organismo, além de atuar nos músculos respiratórios, pois há o objetivo de manter a função respiratória, ajudando a musculatura e diminuindo o desconforto respiratório, entre outros. As falhas nos desmame devem ser evitadas ao máximo, tendo em vista que o mau desmame conduzido e sua consequência de insucesso pode proporcionar aumento da morbidade no que diz respeito à aplicação de infecções respiratórias. Integrantes do grupo: Raíque Silva, Larissa dos Reis e Natália Pasquini. Bom, nossa apresentação foi essa e eu espero que vocês tenham entendido.